Seja muito bem-vindo à primeira aula da disciplina Economia. Nesta aula, iremos falar sobre o conceito de economia e a necessidade que propiciou o surgimento desta ciência. A primeira premissa que precisamos entender é a escassez dos recursos. Isso mesmo, os recursos eles são escassos. O que significa dizer que não existem recursos suficientes para atender à necessidade de toda a sociedade. Esse é, inclusive, o objeto de estudo da economia, a escassez. A segunda premissa que precisamos entender refere-se à necessidade do ser humano. E aí, eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. A necessidade do ser humano é limitada ou ilimitada? A resposta certa é ilimitada. Isso mesmo, o ser humano, ele sempre está buscando algo mais. Perceba que a necessidade ilimitada do ser humano potencializa o problema da escassez. Essa equação, ela não se equilibra, ela não se resolve. E é exatamente por conta da escassez e da necessidade ilimitada do ser humano que surge a economia, para mediar essa situação. Confira comigo agora o conceito de ciência econômica. Ciência econômica é a ciência social que estuda como indivíduos e sociedade decidem utilizar recursos escassos de modo a distribuí-los para a sociedade com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Observe as 3 palavras-chave: ciência social, recursos escassos e necessidade humana. Por conta da escassez, surge a necessidade de fazermos escolhas, de estabelecermos prioridades. E exatamente por conta dessa necessidade de fazermos escolhas que surgem os problemas econômicos fundamentais, que são 3 perguntas: o que produzir, como produzir e para quem produzir. Confira comigo. O que produzir refere-se ao produto que será ofertado para a sociedade. Aí vai uma dica. Não basta o produto ser bom, tem que existir pessoas com necessidade de consumi-lo. O segundo problema econômico fundamental é como produzir, que refere-se à metodologia, ou seja, como o produto será produzido. E o terceiro é para quem produzir, que refere-se ao público-alvo, aquele que se pretende atingir. Joia! Agora que você já sabe o que é a economia e como ela surgiu, precisa entender também que essa economia ela pode se organizar em 2 formatos distintos, que é o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. O capitalismo se respalda em 2 premissas básicas, que é o individualismo, que é a ação individual, e a possibilidade de acumular. Confira agora as principais características do capitalismo. Principais características: propriedade privada dos meios de produção, livre iniciativa, trabalho assalariado, divisão de classes e também a mobilidade de classes, visa ao lucro e dinâmica do mercado, baseado no movimento da demanda e da oferta. O socialismo surge como um contraponto ao capitalismo. Neste modelo, as questões econômicas são resolvidas pelo Estado e prevalece a propriedade pública dos meios de produção. Prioriza-se a distribuição equitativa da riqueza, com o objetivo de alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. No contexto atual, percebe-se que o capitalismo predomina no mundo e as experiências socialistas tiveram dificuldade de se consolidar. Ainda falando sobre o capitalismo, vale a pena discutir qual deve ser o grau de participação do Estado em uma economia capitalista. Adam Smith, que é considerado o
pai da economia, defendeu o liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia. Segundo ele, o próprio mercado possuía uma autossabedoria e, por esse motivo, seria capaz de conduzir as forças do mercado sempre para a melhor direção. Desta forma, o equilíbrio da economia seria automático e garantido. Já John Keynes defendeu uma postura diferente. Defendeu um Estado interventor, defendeu a necessidade, a essencialidade da intervenção do Estado na economia. Eu finalizo esse vídeo com uma reflexão para você. Qual deve ser a participação do Estado em uma economia capitalista? Aguardo a sua interação no fórum de discussão. Combinado? Muito obrigada pela atenção e até a próxima!